eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Espero que esta mensagem, ao chegar até você, possa encher o seu mundo de paz. Que você, ao ouvir cada palavra aqui, ao refletir, você sinta que Jesus está aí sentado ao seu lado te abraçando. Algumas pessoas estão sempre com medo e envolvidas por dificuldades. Cada dia essas pessoas são cercadas de evidências do amor de Deus e elas desfrutam das riquezas da providência divina, mas elas nunca estão atentas às bênçãos presentes. Talvez essas palavras que eu vou falar hoje sirva para você. São pessoas que têm a mente voltada continuamente para as coisas desagradáveis que temem que possa lhes acontecer. Talvez até haja na nossa vida algumas dificuldades. Às vezes dificuldades, inclusive pequenas. Mas determinadas pessoas, mesmo com dificuldades pequenas, não se permitem ver coisas na sua vida das quais ela deveria ser grata. As dificuldades que a gente encontra no caminho da gente, em vez de levar-nos até Deus, sabe o que ela faz? Ela nos faz ir ao contrário disso. Deus é a nossa única fonte de auxílio. Mas sabe o que a gente faz? Na hora da dificuldade, na hora do desespero, na hora da aflição, a gente se separa de Deus, porque as nossas dificuldades provocam em nós o quê? Inquietação e reclamação. Alguns estudos promovem alguns medos que o ser humano como um todo tem no fundo da alma. Medo da velhice, medo da pobreza, medo da crítica, medo de perder o amor de alguém, medo da doença, olha os tempos que nós estamos vivendo, e medo da morte. E quando a gente fala de medo da morte, quando a gente vai ler sobre essas pesquisas, a gente descobre algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, o medo da morte as pessoas têm porque ele está relacionado ao purgatório, ao inferno, ao fim de todas as coisas. O medo da morte também está relacionado a crenças religiosas equivocadas, dizendo que as pessoas estão indo para lugares desconhecidos. O medo da morte, inclusive, nos faz questionar de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, qual o propósito da gente estar aqui, para onde a gente está indo e o que a gente vai enfrentar lá, seja lá onde for. Talvez você já tenha se perguntado sobre estas coisas. Gente, é importante que a gente saiba que o medo, ele é uma emoção comum. E o medo, ele é sentido por todas as pessoas, em diferentes momentos da vida, qualquer ocasião. A inteligência emocional, quando estudam sobre isso, diz que a gente tem 2 tipos de medo. E eu queria colocar aqui para você. Um é o medo real, é o medo que nos protege dos perigos, tá? E o outro é o medo irreal, é o medo que é criado pela nossa mente e impede que a gente explore todo o potencial daquele medo para a gente descobrir se ele é real ou se ele é irreal. Eu conheço algumas pessoas que ao longo da vida elas foram paralisadas pelo medo e elas deixaram de viver vidas muito mais interessantes porque estavam sempre questionando quase que insistentemente tudo que poderia vir a ser. Então imagina assim, se desse tudo errado, como é que ia ser? Às vezes aquele caminho que ela estava escolhendo era um caminho bom, cheio de altruísmo, cheio de vida, mas a pessoa não conseguia sair do lugar. E eu às vezes confesso para vocês que eu fico meio aturdida diante de situações como essa, que a pessoa tanto fala, tanto sonha, tanto projeta, mas na hora de fazer mesmo ela não faz. Eu não sou melhor que ninguém e eu às vezes também me sinto muito frustrada, porque eu ainda tenho sonhos, projetos, desejos e por vezes o medo me paralisa também.
Eu me sinto com raiva, não sei como você se sente, mas eu me sinto confusa, me sinto decepcionada comigo mesma quando o medo consegue ser mais forte do que eu. Mas eu também, nesta vida de muitos anos de vida, já vi pessoas no lado oposto, pessoas traçando caminhos perigosíssimos, você já deve ter visto isso, e sem medo algum das consequências. Inclusive, ela carrega com ela pessoas inocentes dentro das decisões que ela toma. Porque a falta de cuidado em algumas situações da vida, em escolher de forma incorreta as suas decisões, né? Ela atinge pessoas inocentes. Tem gente que não tem medo de nada e essa falta de cuidado acaba atingindo muita gente. O medo, ele surge de um estado de ansiedade. Vocês sabiam disso? Eu gostei de descobrir isso. E quando ele se manifesta, o nosso organismo se prepara para uma possível reação. Então, no nosso organismo, há liberação de determinados hormônios que causam aceleração dos batimentos cardíacos, resseca os nossos lábios, contrai os nossos músculos involuntariamente. E isso é muito legal da gente descobrir, porque a gente começa a detectar algumas reações que a gente tem aí ao longo da nossa vida. Rodrigo Fonseca, que é o fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, ele afirma em um de seus artigos que o primeiro medo sentido por um ser humano ocorre quando a pessoa ainda está na barriga da mãe. Você sabia disso? E ele fala assim que um dos mais fortes sentimentos do ser humano é o medo da rejeição. A possibilidade de não atender ou superar a expectativa das pessoas dispara o nosso maior medo. Qual é? O de ser rejeitado ou criticado. E esse processo, ele tem origem na nossa gestação. Olha que incrível! É cientificamente comprovado que os sentimentos, pensamentos e emoções dos nossos pais, eles são transferidos para o bebê durante a gestação. E assim, o que acontece? A gente compreende que muitos medos manifestados na fase adulta, olha só, podem ter sido gerados ainda no útero materno, afirma Rodrigo. Além do medo da rejeição, gente, todos os outros medos sentidos pela mãe durante a gravidez são passados para o bebê. Você sabia disso? O medo de não dar conta da responsabilidade, a preocupação com o próprio corpo, com a saúde do bebê, o medo de desestabilizar a relação com o marido, isso é um medo verdadeiro, o medo da nova rotina, o medo do parto. E o bebê, olha que interessante, ele não tem a capacidade de compreender os significados desses medos e ele acaba registrando a emoção como se fosse dele próprio. Olha como é o nosso corpo humano, olha como é a natureza humana, né? Os medos reais, eles estão associados a situações que oferecem riscos reais. Por exemplo, ao saltar de paraquedas, fazer uma escalada, andar de avião ou estar na estrada, a gente tem o medo quê? De se machucar ou morrer. Caso algum desavisado venha na nossa direção, perca o controle de algo que você não tem como parar e esses pensamentos que vêm na nossa cabeça. Outro medo que pode acontecer, por exemplo, durante uma crise financeira global ou uma pandemia, por exemplo, da qual nós estamos vivendo, que atinge várias áreas da vida do ser humano, a gente tem medo, por exemplo, de perder os nossos bens, ser demitido, ficar doente. E aí tem outro medo assim que ultimamente ele tem estado bastante em pauta, é o medo de vazar algo, por exemplo, nas redes sociais e a gente ficar marcado para sempre, ou até mesmo numa reunião da empresa, alguém expor a opinião pessoal sobre determinado assunto delicado e ficar exposto. A gente tem medo disso, né? Esses medos são agentes protetores. Você sabia disso?
e eles não geram insegurança. Eles não são capazes de interferir no sentimento da nossa capacidade individual. E eles são reais, eles são concretos e eles realmente mostram pra gente o risco oferecido no nosso dia a dia. São justamente esses medos que fazem a gente pensar antes de agir, não é? Da gente tomar uma decisão ou de fazer uma escolha errada. Se as pessoas, no geral, eu quero dizer, não sentissem medo, elas não viveriam por muito tempo. Porque sem essa emoção, a gente faria qualquer coisa sem pensar duas vezes. Andaríamos entre os carros em alta velocidade nas avenidas, a gente ficaria lado a lado de animais ferozes, a gente pularia de prédios, por exemplo, né? Para pensar. Outro pensamento que o Dr. Rodrigo Fonseca coloca é que o medo é uma trava que nos ajuda a pensar nos riscos e consequências antes da gente fazer algo e também é uma resposta imediata nos momentos em que nos sentimos amedrontados e precisamos agir. Pois é, olha quanta coisa a gente aprendeu. Mas eu também queria falar agora dos medos emocionais. Os medos emocionais, eles dizem respeito ao temor de passar por alguma situação que possa provocar prejuízos emocionais. Como, por exemplo, medo de fracassar, medo de se frustrar, de ser rejeitado, de ser criticado ou de ser abandonado. Um exemplo de situação na qual o medo emocional atua pode ser encontrado em pessoas que se sentem insatisfeitas em seus relacionamentos amorosos, por exemplo, um casal de namorado. Você tá ali numa roda de churrasco, tem vários amigos ali de casal e você percebe que você tem um amigo ali, uma amiga que estão juntos, mas parece que tá faltando alguma coisa. Normalmente, estes casos acontecem porque são pessoas que insistem em relações que já não trazem mais felicidade. Mas elas estão ali por quê? Porque elas sentem medo da solidão. Então, elas vão ficando. Os medos emocionais, por exemplo, eles despertam a insegurança na gente. E geralmente ele está relacionado a um sentimento de incapacidade. Olha, presta atenção, não é só incapacidade, inferioridade e pior, não merecimento. Esse tipo de medo ele é capaz de paralisar a vida do indivíduo, que passa a perder oportunidades, desistir de sonhos e afastar pessoas importantes. Bom, Satanás, ele tenta governar pelo medo. No livro O Grande Conflito, página 591, diz o seguinte: Deus nunca força a nossa vontade ou a nossa consciência. Porém, o recurso constante de Satanás para alcançar domínio e seduzir pessoas que ele não conseguiria de outra forma é constranger pela crueldade, e seja ela qual você imaginar agora. Uma humilhação, alguém te tratar com arrogância, alguém te tratar com orgulho, alguém desprezar os seus sentimentos. E aí, por meio do medo ou da força, ele procura conduzir a consciência das pessoas e conseguir para si honras e homenagem. Tá bom para você? Pois é. Se a gente der vazão, gente, a nossas dúvidas e temores, ou procurarmos tentar entender tudo que não podemos compreender claramente, antes da gente ter fé, os nossos medos e ansiedades só aumentarão e se complicarão. Mas, se a gente chegar a Deus convencidos de nossa dependência, do jeitinho que a gente é, com humildade, com confiança, com fé, e a gente fizer conhecido a Deus todas as nossas necessidades, tendo a certeza que o conhecimento de Deus sobre nós é infinito e Ele está governando todas as coisas a nosso redor, segundo a sua vontade, por meio da sua palavra, Deus ele pode atender e atenderá ao nosso clamor e fará a luz brilhar em nosso coração. Você conseguiu entender tudo isso? Você precisa entender isso.
Você não tem que correr atrás de coisas que você não compreende, você tem que correr atrás daquilo que você entende. Pela oração sincera, a gente é colocado em ligação com a mente do infinito, que é Deus. Apesar de no mesmo momento a gente não ter nenhuma evidência, presta atenção que eu vou repetir essa partezinha aqui porque eu acho importante. Apesar da gente não conseguir, no momento que precisamos de Deus, ter a evidência visível de que Jesus está nos olhando nos olhos, está inclinado para falar com a gente com puro amor, a gente precisa sentir que Deus está com a gente. Ele está cuidando da gente. A gente pode não sentir o contato visível, mas a gente pode ter a certeza que a mão de Deus está sobre nós com muito amor e com muita ternura. Como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai quando ele esteve aqui na terra, e quantas vezes Jesus se colocava sozinho, escondido, ele e Deus passando a madrugada inteira juntos. Assim nós devemos repousar no cuidado do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, a gente precisa guardar isso no coração. Assim como Jesus, pela fé, descansava em Deus, a gente também precisa descansar o nosso coração em Deus. Pense uma coisa, se os discípulos eles tivessem confiado em Jesus, eles teriam permanecido calmos no pior momento que eles viveram, logo que Jesus foi preso. O temor e o medo, no tempo do perigo, quando Jesus precisou deixá-los, após ser levado naquela noite tenebrosa para o sinédrio, para ele ser morto, mostra para a gente que a incredulidade daqueles homens foi algo marcante para eles. Eles se sentiram abandonados, com medo, apavorados. Em seu esforço, para eles salvarem a si mesmo, eles esqueceram de Jesus. E foi apenas quando completamente desesperados, eles se lembraram de Jesus. E aí Jesus pôde socorrê-los. Vou te contar uma curiosidade. Em Hebreus 11:1 diz o seguinte: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vou repetir. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu já mencionei para você em outros episódios que para a gente ter fé é preciso ter intimidade. É a palavra de Deus que aumenta a nossa fé. Não é as palavras altruístas das pessoas nos dizendo que tudo vai dar certo. E se a gente tem intimidade, a gente só precisa descansar em Deus. E a gente só vai conseguir ter fé quando a nossa intimidade estiver voltada para a palavra de Deus, porque é assim que a gente o conhece. Não temos que ficar buscando compreender o significado das experiências aflitivas que vêm sobre a gente, gente. Muitas vezes a gente fica o tempo todo pensando por quê. Esqueça isso. Muitas pessoas possuem pouca fé justamente por isso. Elas estão continuamente com medo e tomam emprestado aflições de toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação que aparece traz sobre elas o quê? Medo. São pessoas, e você pode se encaixar neste exemplo, que estão dia a dia cercados das provas do amor de Deus, das bondades da sua providência, mas não se apercebem destas bênçãos, porque estão constantemente com o quê? Medo. Preste atenção. As dificuldades que encontram no caminho, ao invés de conduzir estas pessoas para Deus, separam as pessoas de Deus, porque elas se permitem despertar em desassossego e queixas do coração. O tempo todo estão com o coração apertado, batendo forte o coração, estão ofegantes, pensando nos medos que estão tomando conta da sua vida. Querido, querida,
Jesus é seu amigo. Todo o céu se acha empenhado em seu bem-estar. Aí onde você está, em seu bem-estar. E os seus medos e suas queixas ofendem uma pessoa que eu já disse para vocês que eu amo muito, que é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa que Jesus deixou aqui nesta terra para cuidar de você. Não é porque você não vê, não é porque você não sente que Deus não te ouve. Você deve confiar nas promessas de Deus. Quando você se aproxima de Deus com fé, você deve crer que toda petição que você faz penetra no coração de Jesus Cristo. Quando a gente pede a bênção de Deus, a gente deve crer que as receberemos e agradecer a Deus porque já a recebemos sem ver. Eu sempre penso isso. Eu começo a agradecer a Deus por algo que eu nem recebi ainda. A gente tem que sair para os deveres do nosso dia a dia, certos de uma coisa, gente. A bênção de Deus virá sobre nós quando dela a gente necessitar. A bênção de Deus virá sobre nós. Quando a gente aprende isso, a gente sabe com certeza que as nossas orações são atendidas. Eu já falei sobre isso em outro episódio. Pessoas que acham que a oração não passa do teto. Vai lá e dá uma maratonada, ouve os episódios anteriores para você entender um pouquinho sobre isso. Deus sempre fará por você, muito mais abundantemente, segundo as riquezas da sua glória, diz na Bíblia, Efésios 3, de 16 a 20. Unicamente, presta atenção, unicamente, a percepção da presença de Deus pode banir qualquer medo. Unicamente você terá certeza que Deus está ali, mesmo que você esteja preocupado com alguma coisa. Fixe a sua memória numa promessa que está em Salmo 34:7. O anjo do Senhor, essa promessa, ela já me ajudou infinitas vezes. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E eu quero deixar claro aqui o seguinte: Jesus não nos engana. Jesus não diz pra gente, olha, não tenha medo, sua estrada aqui é livre de perigos ou surpresas, vai ser tudo um arco-íris lindo e maravilhoso e um mundo cor-de-rosa. Jesus não fala isso pra gente. Jesus, ele sabe que aqui embaixo há provas, tribulações, perigos e Jesus sempre é sincero com a gente. A oração em favor dos discípulos, quando Jesus esteve aqui, e por nós, inclusive, naquele momento, quando a gente nem existia, foi em João 17, verso 5. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus disse também em João 16, 33, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, qual é o segredo? Queria deixar aqui para você. Olha para fora de você. Olhe para Jesus pelos olhos da fé. Como é que a gente faz isso? Ensinei nos episódios anteriores. A gente faz isso como? De joelhos. Dificuldades e sugestões ruins serão apresentadas por Satanás toda vez à nossa mente e a todo instante, para que desta forma a gente vai enfraquecendo a nossa fé e vai desanimando. Desta forma, Satanás consegue tirar o nosso ânimo, nosso otimismo, nossa vontade de viver. Satanás, ele tem múltiplas tentações que nos invadem a mente aos montes, uma após outra. Pensamentos horríveis, ideias ruins, você não precisa me dizer isso, eu sei. Mas aprenda com a maturidade que a gente precisa ter a presença de Deus na nossa vida. A gente precisa estudar de perto as nossas emoções para não permitir aos sentimentos negativos dar espaço a um mau hóspede da dúvida, ao mau hóspede do medo. Para a gente, né, para você, para mim, para a gente não se emaranhar nas perplexidades da vida. Eu gosto dessa palavra, mas ela é difícil, né? Perplexidades da vida.
para a gente não ficar desesperado, para a gente não ficar se perguntando: o que eu vou fazer com esses pensamentos terríveis que tiram minha paz, me enche de medo? Vou te deixar aqui um conselho: expulsa essas coisas da sua mente, olhando e contemplando a Jesus Cristo. E como é que a gente faz isso? Abrindo a sua palavra, colocando um hino na nossa mente, colocando a gente de joelhos para conversar com Ele. É assim que a gente expulsa essas coisas. Olha, gente, eu aprendi uma lição neste quase meio século de vida. Não vai ficar exaltando os sentimentos ruins, falando neles, tendo até uma certa adoração em supervalorizar os medos e temores. Eu vivo falando isso para as pessoas. Tudo que sai dos nossos sentimentos, que seja bom, que seja mal, que seja triste, animador, a gente tem que desconfiar. Porque a gente, como eu posso dizer isso de uma forma fácil? A gente trai a gente constantemente. A gente precisa vencer o temor pela confiança em Jesus. Jesus hoje, Ele está te fazendo um convite a ir ter com Ele. Porque Ele quer tirar dos seus ombros cansados a carga pesada do medo, colocando sobre você o jugo dele, que é leve, que é suave, e o seu fardo. Ele nos ama, Ele quer que a gente pense como Ele, seja como Ele. As dúvidas crescem quando a gente começa a dialogar sobre elas. E quanto mais a gente fala sobre dúvidas, mais difícil é vencê-las. É seguro a gente largar todo o suporte terrestre e tomar a mão de Jesus que nos levanta. Jesus recupera as nossas forças e tira do nosso coração todo o medo. Eu queria que você refletisse sobre este podcast e, se você precisar ouvi-lo, ouça novamente. Ele fez com que eu estudasse 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, porque eu também tenho a necessidade de tirar do meu coração o medo. Jesus quer fazer isso por nós. Jesus quer fazer isso por você, aí onde você está. Não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza absoluta. Deus está interessado em aliviar o teu coração e te trazer paz. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui juntos. Não conheço essas pessoas, mas eu sei que esta oração pode atingir a sua vida, a sua casa, o seu local onde ela está agora neste momento. Pai, o Senhor é o Deus que dá a paz que excede todo e qualquer entendimento do nosso coração e da nossa mente. Por isso eu te peço que visite essa pessoa onde quer que ela esteja agora e a abrace com força. E lhe dê a certeza absoluta de que os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor e que este medo que está tomando seu coração vai se esvair e que o Senhor vai tomar conta e posse da sua vida para que ela possa renovar as suas forças e continuar as batalhas da vida confiando em Ti. Dê forças, Pai, a todos nós de Te buscar em espírito e em verdade, abrir a nossa Bíblia, aprender da Tua palavra, firmar a nossa força em cada palavrinha lida ali, a cada dia meditar em Ti para que os medos do nosso coração vão embora. E a gente confie que o Senhor está conduzindo cada detalhe da nossa vida. Tem misericórdia de nós, cuida da gente, fala com a gente. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se você desejar falar comigo, passe um e-mail, me chame no Instagram. Minha rede social no Instagram é @patriciarmds. Patrícia R. MDS, tá? No Instagram. E você pode me passar um e-mail também. pm.segundachance@gmail.com.br. .com só, desculpe. Ele não é BR, tá bom? Eu espero por você e a gente vai se falando por aqui. Uma semana abençoada para você.